Então, vamos começar oficialmente? Antes de eu começar a leitura aqui, deixa eu me apresentar, porque essa live vai ser salva e eu vou postá-la no YouTube. Inclusive, quem está chegando agora aqui na live ou quem está chegando agora neste vídeo via YouTube, saiba que tem vários outros vídeos, várias outras lives de assuntos diversos, mas sempre, nesses momentos onde eu compartilho o meu devocional da noite, aqui no YouTube, quer dizer, lá no YouTube, que agora eu tô aqui no TikTok, mas vocês têm acesso, tá, gente? Vocês podem dar uma olhada no meu canal no YouTube e procurar por temas, procurar por outras lives. Tem umas, gente, que às vezes cai a conexão, tem coisas que não tem muito jeito, né? Como aqui é live e aí às vezes a gente não tem um controle, então às vezes trava um pouquinho, ou ontem eu vi que a de antes de ontem, né, que ficou meio ruim o som em alguns minutos, acho que ficaram quase uns 20 minutos que ficou o áudio péssimo, infelizmente, gente, mas eu fiquei com dó de tirar do ar, porque eu acho que o início da live tem coisas que dão pra, enfim, edificar o coração de vocês. Então, peço desculpas, tá, caso essa live tenha algum probleminha aí de conexão ou de áudio, não sei que possa estar acontecendo, ou qualquer outro problema em lives também anteriores, tá, gente? Mas às vezes tem gente que fala, ai, você mudou muito de assunto, não sei o que, eu falo, gente, mas é claro, aqui é uma live, é algo espontâneo, né? Aqui não é uma aula, aqui não é um curso, aqui é uma live. Então, live é assim, né? É uma interação com vocês. Aí, às vezes, eu ganho presentes, eu fico toda feliz que eu ganhei presente. Que quem não gosta de ganhar presente, eu amo. Então, eu fico animada. Eu fico entusiasmada, gente. Então, enfim. Só explicando mesmo, tá? Mas aqui é uma live devocional, então eu sempre trago um tema. Qual que é o tema de hoje, por exemplo? Vida diária. Então, assim, os temas é um assunto que, uma palavra-chave que eu pego, né, que eu separo para compartilhar com vocês, com base na minha leitura devocional. Então, eu sempre tenho como apoio a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Aqui é um momentinho onde eu sempre leio a Bíblia com vocês, falo, seja de algum versículo, de algum salmo, enfim, né? Às vezes mais de um. Então, é um momentinho realmente onde eu me dedico a não só compartilhar aquilo que eu tô lendo, estudando, meditando no dia, como também, gente, eu vejo esse momento como uma forma de inspirar vocês, a vocês também começarem a ter este hábito de ler a palavra de Deus, de buscar a compreensão do que está na palavra de Deus, porque eu sou o maior exemplo, gente, de que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Falavam pra mim, Esté, mas você não tem que entender, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir. E eu falava, tá bom, mas eu ainda não consigo entender isso. Porque eu sempre fui muito racional, gente. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, né? Que nem eu tava dizendo, eu postei até um vídeo aqui no meu TikTok, 3 livros cristãos que todo mundo deveria ler. E eu sempre fui, né, sempre tive esse hábito de compartilhar dicas de livros. Quem é meu seguidor há mais tempo sabe, né? Eu tinha um destaque com vários livros, porque eu já passei por várias vertentes aí, antes de me encontrar de fato com Jesus, né? Converter meu coração, minha vida, minha mente totalmente a Ele. Então, eu buscava isso também na Bíblia. Tipo assim, pra mim tem que fazer um sentido racional, lógico. E aí, no início, eu tinha essa dificuldade. Por quê? Porque muita coisa que tá na Bíblia, ela, na verdade, tudo que está na Bíblia, ela vai falar não somente a nossa alma, né? Na nossa cabeça, mas ela vai falar ao nosso espírito. Então, se a gente não está acostumado a se encher do espírito, a compreender as coisas do espírito, nós vamos ter esse estranhamento no início. É normal, tá? O que a gente não pode fazer é desistir. E quanto mais você vai tendo este hábito de orar, né, antes de começar a sua leitura bíblica, e quanto mais você vai pegando mesmo, sabe, o costume de ler a palavra de Deus, né, de ler a Bíblia todos os dias, nem que seja assim, gente, um versículo por dia. Pode ter certeza, se você ler um versículozinho por dia, baixa o aplicativo da Bíblia, lá vocês recebem um versículo do dia. Se você só pegar aquele versículo do dia e ficar com ele na cabeça durante o seu dia, isso já vai começar a fazer diferença nos seus dias, na sua vida. E isso já vai começar a te inspirar, isso já vai começar a alimentar a sua mente de uma forma diferente.
Então aqui, além de ser essa live devocional, onde eu compartilho com vocês um pouco do meu entendimento, um pouco da minha visão, né? Porque eu mudo bastante, tá? Então quem me segue há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, sabe que muitas coisas que eu pensava antes, hoje eu já não penso. E eu acho isso incrível, gente. Sabe por quê? Tem pessoas que crescem muito, né, do dia pra noite. E aí o que acontece? As pessoas, elas falam, vamos supor que esse fosse o meu caso, vamos supor que eu fosse uma anônima totalmente e do nada eu viralizasse com um vídeo e ganhasse milhões de seguidores. Aí qualquer coisa que eu falasse, as pessoas iam falar, a Stephanie, ela é assim, ela fala isso, ela fala assim. E aí a pessoa fica refém daquilo, parece que ela não pode mudar de opinião, parece que ela não pode ser transformada, parece que aquilo que ela falou um dia define ela, define a vida dela, define os valores dela, e não é assim. Então, graças a Deus, eu sou já essa pessoa aqui na minha vida. Eu acredito que as coisas elas vão se construindo aos poucos, né? Antes você ter perseverança e ir consolidando as coisas, né? E conquistando aos poucos. E realmente assim, dando um passo de cada vez, do que você ter esse crescimento muito rápido, né? Porque às vezes isso choca demais a pessoa, isso mexe muito com a cabeça da pessoa e ela acaba ficando, né, sem estruturas. Então, é claro que às vezes acontece, não é nenhuma coisa programada, às vezes, né, realmente é assim, né? E eu acredito também que tudo aquilo que Deus nos dá, né, Ele já nos dá porque a gente já tem capacidade para lidar com aquilo. Mas eu fico muito feliz, eu me sinto muito abençoada, porque eu vejo assim que tem muitas pessoas, né, que me acompanham há bastante tempo e que foram percebendo as minhas mudanças, as minhas transformações. Então, assim, gente, eu acho isso um privilégio, porque se um dia eu estiver super em evidência, né, assim, uma proporção muito maior do que a de hoje, vocês vão poder falar, eu vi a evolução da Esté, eu vi a transformação da Esté. Inclusive, se em algum momento eu falar alguma besteira, que pode acontecer, talvez vá acontecer, porque a gente fala besteiras, né? Nós somos falhos, humanos falhos. Então, vocês sabem que eu estou sempre aberta, né, a transformações. Eu acho que esse é o mais importante, a gente permitir que Cristo nos molde, que Ele nos transforme, que Ele nos purifique. Então, todos nós mudamos muito a cada novo dia, né? Para não dizer a cada novo instante, a cada nova hora, né? Porque quando a gente está firme em Cristo Jesus, quanto mais a gente ora a Ele, mais o nosso coração vai sendo purificado, mais a nossa mente vai sendo renovada e mais nós vamos realmente percebendo as coisas de uma forma totalmente nova. Então, não estranhem se daqui um ano eu estiver completamente diferente, né? Tomara a Deus que eu esteja, porque eu vejo que essas mudanças, elas são muito positivas, né? Quem fica sempre do mesmo jeito, quem permanece no mesmo lugar, talvez esteja com o coração muito fechado, com o coração muito endurecido. E aí, né, a pessoa, ela não se permite sentir coisas novas, pensar coisas novas, ela não se permite se abrir para novas, ela não amplia a visão dela, né? Ela acaba ficando sempre no mesmo lugar. Então eu desejo que daqui a um ano eu esteja super diferente, gente. Eu acho que do ano passado pra cá, o que vocês acham que me segue há mais tempo? Eu acho que eu tô bem diferente, não tô? Falem a verdade. Eu acho que, olha, gente, eu acho que esse ano foi um dos anos que eu mais mudei na minha vida, viu? Olha, esse ano não foi fácil, gente. Foi um ano, assim, de muitas mudanças, mas eu fico feliz. Eu penso que a cada ano a gente tem mesmo que mudar. Mudou como? O Luciano perguntou. E aí, Fê? E aí, Dani? O que vocês acham? Eu mudei. Respondam vocês, ó, seguidores mais antigos. Deixa eu responder vocês, depois eu dou a minha resposta, tá? Mas Dani e Fê, que falaram primeiro aqui, que me acompanham há anos, já foram meus alunos, inclusive. O que vocês acham que eu mais mudei? Falem aí. Ai, Kleber. Vamos ver, tô esperando Dani e Fê. Vamos ver o que eles vão falar, gente. Ó, tô confiando em vocês, podem me expor aqui, hein?
Luciana, eu tô esperando eles responderem, aí depois eu dou minha resposta. Primeiro eu quero ouvir deles, pra não interferir a resposta. Porque eu falar de mim mesma, né? Eu quero que falem de mim. Deixa eles falarem aí pra vocês não falarem que eu tô mentindo, que eu tô me equivocando. Vamos ver, Dani e Felipe. E aí, vocês estão ensaiando muito, gente. É só vocês falarem. A principal mudança foi centralizar em Jesus. Antes era mais diverso. Sim, é verdade. Falar mais de Deus, expor sua opinião, suas makes, suas reflexões, seus textos. Eu acho que no geral é isso, né, gente? Eu tô expondo mais a minha fé, eu sinto, né? Antes era uma coisa mais separada, era uma coisa mais guardada pra mim, né? Mais guardada pra minha intimidade, para as pessoas mais próximas. Então, eu sinto que hoje eu tô mais segura pra expor os meus pontos de vistas, né? A minha fé, a forma como eu penso, tudo assim, no geral, sabe? Além de sim, né, estar muito mais focada em Jesus mesmo. Acho que eu nunca estive tão fortalecida em Jesus, sabe, gente? Nunca busquei tanto a Jesus como eu tenho buscado nesse ano. Então, isso tem gerado muitas mudanças internas em mim, sabe? Principalmente internas, mas eu acho que isso acaba, né, de alguma forma reverberando no meu externo. Tá bom, amores? Então, agora que eu já fiz, né, a minha apresentação, que vocês já sabem que aqui é uma live devocional, que eu sempre trago um tema pra gente conversar sobre, e sempre, né, aí guardo, enfim, sempre reservo, não é reservo, sempre seleciono algo da Bíblia para compartilhar com vocês, algo que eu li nesse dia de hoje, ou enfim, algo que tem ficado na minha mente. Então, hoje nós vamos ler primeiro Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 19. Mas antes disso, gente, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho deste livro aqui, ó. Tá virada a câmera, né? Mas se chama Uma Vida com Propósitos, tá? Esse livro é incrível. Inclusive, gente, isso aqui é um livro que ele pode ser feito tipo como um devocional, de uma certa forma, porque ele é uma leitura, ele te dá como sugestão, como uma indicação, né? Uma leitura diária. Então, um capítulo por dia. Os capítulos eles são curtos e são capítulos para a gente ficar refletindo sobre. E é cheio de embasamento bíblico, tá? Então cada capítulo tem vários versículos, então é uma forma também para quem não tem tanta prática, tanto hábito de ler a Bíblia, eu sinto que esse livro pode ser uma porta de entrada bem legal, tá? Eu esqueci de falar para vocês nas indicações de livros da minha Bíblia, né? Da Bíblia A Mensagem, que é uma versão também que eu sinto que faz assim muito sentido, principalmente para quem está começando, porque é uma Bíblia de estudo, ela é mais poética, digamos assim, né? Ela tem uma linguagem bem mais fácil. Então eu vou depois compartilhar lá nos meus stories. Vou ver se ela tá com promoção, com valor já promocional de Black Friday na Amazon, tá bom? E eu deixo o link lá nos meus stories do meu Instagram, tá bom, gente? Mas então, comprem este livro, Uma Vida com Propósitos, porque realmente vale a pena. Fê, você tem que ler esse livro. Você que tá aí nessa pegada também de se aprofundar, né, na sua fé e tudo mais, e você gosta de ler uma coisa por dia, você já acabou o curso em Milagres, então eu acredito que você vai gostar muito desse livro, tá? Ah, tá. Não precisa inverter não, Fê. Pode deixar assim mesmo. Eu fiz o post, né, no meu... Tá aqui, ó. Tá escrito, gente, o nome do livro pra quem tá assistindo depois, o nome do livro é Uma Vida com Propósitos, tá? Este livro aqui, Uma Vida com Propósitos. Mas tem nos meus destaques do Instagram, eu vou colocar nos destaques de leitura de livros, vou ver se eu faço isso ainda hoje, tá? Vou criar um destaque só para livros e já vou aproveitar e deixar esses atuais que eu tô recomendando, já com o linkzinho do Amazon, da Amazon Brasil. E aí aqui no TikTok também tem post meu que eu fiz hoje, vídeo inclusive, falando 3 livros que todo cristão deve ler. Eu quero fazer um para as mulheres. Livros que toda mulher deve ler. Viu? Mulherada que tá me acompanhando aqui. Me aguardem, vai ser o próximo, tá? O próximo post, quer dizer, não vai ser o próximo, mas assim, tá na gaveta aqui, tá? Pra eu gravar pra vocês.
Ai, Dani, vai ser muito especial, amore. Você sabe, eu sempre falei pra você, né, que eu acredito muito no seu potencial com Jesus e eu sinto que você ainda vai também fazer essa viradinha de chave, vai se centralizar nele e vai fazer grandes mudanças, viu, na sua vida, na vida da sua família, no seu relacionamento com o João, que eu puxo a orelhinha dele às vezes. Mas eu creio, Dani, que você é uma mulher forte, uma mulher de fé e vai ser uma mulher de oração muito poderosa, viu? Eu tenho certeza disso. Conta comigo. Ai, o Fê falou que a Bíblia tá com 25% de desconto. Maravilha, Fê. Acabando a live, eu já vou aproveitar para postar lá no meu Instagram, tá? Então, amores, deixa eu começar aqui para vocês. O tema da nossa live é vida diária. Então, eu quero trazer hoje para nossa reflexão o quanto às vezes a gente acha que a vida com Deus é assim, um momento específico do dia. E eu falo isso, gente, por mim, tá? Tudo que eu falo aqui pra vocês, primeiro eu tô falando pra mim, né? Primeiro eu tô me ouvindo antes de, né, tá compartilhando com vocês. E eu vejo o quanto é comum a gente buscar a Deus em momentos específicos da nossa vida ou em horários específicos, momentos específicos. Ah, então é só na hora de dormir, é só na hora que eu acordo, é só no dia que eu vou na igreja. E, e não é assim, né? Deus, ele deseja que nós tenhamos uma vida diária com ele, uma vida constante de oração. Tem um vídeo que me marcou muito, gente, que é um vídeo do Kaká. Eu tenho o Kaká como alguém assim que eu admiro muito, porque ele já tá há muitos anos, né, num meio super complicado que é o futebol, e ainda por cima, além de estar no futebol, ele ainda é famoso num nível assim mundial, né? Não é nem no nível nacional, é nível mundial. Ele é famoso, conhecido no mundo. Então vocês pensem a força que isso não tem, a força para o bem, mas também a força para o mal, né? O quanto não tem aí de inveja em cima, o quanto não tem de pessoas torcendo contra, o quanto não tem de batalha espiritual em cima dele. E ele sempre deu belos exemplos, até em relação quando ele se separou. Nossa, ele parece ser alguém assim de um caráter muito íntegro, sabe? De um caráter muito maduro e alguém com muita fé, né? Então eu acho que a gente sempre tem que buscar essas pessoas como inspirações, nunca como referência, porque a nossa referência ela tem que ser sempre Jesus, né? Porque nós humanos sempre falhamos. Eu falho, o Kaká falha, você falha, somos imperfeitos, né? Então, referência só Jesus, mas inspirações a gente pode ter algumas pessoas e a gente deve buscar essas pessoas, inclusive, porque isso nos ajuda. Isso mostra que é possível, isso mostra que somos falhos, mas cada um tá dando, né? Tá fazendo o seu corre, tá dando o seu melhor, né? Tá buscando se aperfeiçoar em Jesus, tá buscando, né, essa semelhança a Ele. E aí, gente, uma coisa que me marcou muito no vídeo dele é que ele diz que ele ora o dia todo. E aí ele não sabe, né? Mas conhecendo do caráter dele, eu acho que ele não mentiria, sabe? Ele não é alguém que parece, pelo menos, que vai ficar se vangloriando, falando mentira só pra se vangloriar. Não senti isso, tá? Dele. Então, eu realmente acredito que ele tem esta prática de orar constantemente, né? Em Tessalonicenses fala justamente sobre isso. Mas antes eu vou ler para vocês. Boa noite, Fran, doçura da minha vida. Então, amores, a vida diária com Deus, ela tem que ser, a gente tem que buscar isso, a gente tem que colocar como meta este relacionamento constante. A gente está sempre na nossa cabeça, nem que você, não é você ficar o dia inteiro parada, né, com os olhos fechados, orando. Não, não é isso. É você fazer todas as suas atividades, você ter a sua vida, né, normal, só que você estar sempre com Deus presente na sua mente, nos seus pensamentos. Você tá, de alguma forma, tudo que você olha, você tentar, sabe, se lembrar da presença de Deus ali, da vida de Deus que há ali, né? Você reconhecer a beleza, a glória de Deus ali onde você tá, aonde você tá, ou naquilo que está se expressando na sua frente, naquilo que está sendo visto por você. Então, a vida diária com Deus, ela é algo real, ela precisa ser real, porque senão nos tornamos pessoas religiosas, né? E eu creio que o que Jesus nos ensina não é isso.
Jesus nos ensina a realmente ter relacionamento sincero, genuíno e constante com Ele e com o Pai. Sermos amigos dele, né? E sermos amigos de Deus também. Então, eu acho que isso foge desse lugar de religiosidade, de ficar, sabe, orando, mas de uma forma mecânica, de uma forma automática, em determinados momentos, tipo, eu só vou fazer uma oração na hora de dormir. E às vezes você faz lá no automático, você já nem tá com o seu coração ali conectado, você tá fazendo só por fazer. Isso vai ter efeito? Vai, né? Porque você tá ali, você tá fazendo. Melhor fazer assim do que não fazer, né? Mas se você fizer de uma forma mais espontânea, se você buscar ter este relacionamento constante com Deus, incluí-lo nas suas decisões, incluí-lo nos seus momentos prazerosos, nos seus momentos do dia a dia, eu creio que você vai crescer em intimidade com Deus. E isso vai gerar uma lida diferente com as coisas, inclusive com você mesma. Tá bom, amores? Obrigada, Jonathan Mazzini. Então, deixa eu ler para vocês desse livrinho aqui, Uma Vida com Propósitos, o seguinte. A prática da presença de Deus. Tudo que você é consciente da sua presença. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, que é o que eu falei, às vezes um momento de oração à noite, né? Você tirar um tempo, você reservar um tempo para você ter a sua oração ali, isso é importante, tá? Não abra mão disso, mas dá pra gente dar um upgrade nisso. Então, é lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia. Olha aí o que o Kaká falou. Conversando sobre o que quer que você faça ou pense em cada momento. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer tarefa. Um conceito bastante equivocado. Só uma coisa, gente, tá travando para alguém? Uma pausa aqui, só para eu saber. Tá travando para alguém a live? Não, então acho que é a sua internet mesmo. João, acho que é a sua internet, querido. Então, continuando aqui a leitura, gente, do livro Uma Vida com Propósitos. Um conceito bastante equivocado e comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. E aí, gente, eu quero também trazer, aí aqui até diz, né? É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença. Então, o que isso significa, amores? A gente não precisa estar sozinho para a gente estar desfrutando da presença de Deus, para a gente estar nessa constante oração. A gente pode estar com outras pessoas, a gente pode estar num ambiente com muitas pessoas e a gente estar com a mente conectada a Deus. Então, você estar ali em todo momento, estar conversando com alguém, faz uma oração, fica ali mentalmente ouvindo a pessoa e inclusive pedindo ao Espírito Santo de Deus que te traga sabedoria, que te traga revelação, para que você possa, de alguma forma, falar as coisas certas para aquela pessoa que está diante de você. Porque aquela pessoa que está diante de você, ela é um filho amado de Deus, ela é uma filha amada de Deus. Então, assim como Jesus tocou um dia o seu coração, quebrantou um dia o seu coração e falou com você, Ele quer fazer o mesmo com essa pessoa que está diante de você. Então, quando vocês estiverem com outras pessoas, pratiquem isso, pratiquem estar na presença de Deus e se comunicar com essas pessoas a partir desta comunicação, desta presença com o nosso Pai. Não se esqueçam que Ele é Pai de todos.
né? Mas nem todos o reconhecem como pai. Então, que seja você a pessoa que vai falar as coisas certas, que vai tocar o coração daquela pessoa, que talvez vai ser quem vai colocar uma sementinha que em algum momento vai crescer, vai se desenvolver e vai florescer. E essa pessoa nunca mais vai esquecer de você. Eu tenho certeza, gente, que tudo aquilo que a gente faz com Jesus, tudo aquilo que a gente faz de coração genuíno e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, isso toca a vida da pessoa de uma forma diferenciada. A gente não esquece, porque a gente sente algo especial. E esse algo especial é realmente a glória de Deus, tá bom? Então, tenham essa certeza. E eu falo isso porque um dia eu vivi isso. Eu tenho uma amiga, Rebeca Carrara, que ela foi inclusive a minha primeira cunhada, gente. Eu namorei o irmão gêmeo dela quando eu era adolescente, nós tínhamos 16 anos. Eu tinha 16 anos, né? Ele é mais velho. E eles eram filhos, eles são filhos, né, de pastores, e eu era da igreja deles. E eu lembro que a minha amizade com ela começou porque a gente estava no mesmo colégio e ela fazia orações nos intervalos, ela fazia oração antes de fazer a refeição. E eu achava aquilo tão interessante, eu não conhecia, né, a igreja dela nem nada, minha família é católica, né? E aí eu estava acostumada com a igreja católica, mas eu nunca senti muita afinidade com a igreja católica, né? Eu achava aquilo muito mecânico, não tocava tanto o meu coração. E aí um dia eu me ofereci para ela, assim, eu falei assim, ai, Rebeca, você poderia me explicar como é isso, né? Eu gostaria de fazer parte desse momento também, como é? Aí ela me explicou como que ela fazia essa conversa, ela tinha esse momento de conversa com Jesus antes dela se alimentar. E aí ela me convidou e aí a gente começou a orar juntas, sempre juntas, aí a gente se tornou muito amigas. Aí eu comecei a frequentar a igreja dela, me batizei ali, depois de um ano minha mãe se batizou ali nas águas também, aí depois disso eu comecei a namorar, inclusive, né, o irmão dela, a gente ficou um tempão orando e tal. E foi uma história muito bonita, assim, sabe? A minha história com eles, né? Com a família toda. E então, assim, gente, ela me transformou de uma certa forma, porque ela era tão amorosa, até hoje a gente tem amizade, não tão próximas mais, né? Ela tá casada hoje, a gente se afastou um pouco também, até por tudo, né? Tipo, depois quando eu terminei o relacionamento e tal, a gente se afastou um pouco, mas até eu mudei pra São Paulo também, enfim, a gente foi tomando rumos diferentes. Mas até hoje, às vezes, a gente se fala e, assim, é alguém, gente, que sempre me emociona, sabe? Quando eu penso nela, porque mesmo quando eu ainda nem ia na igreja dela, ela era tão amorosa comigo, ela era tão gentil. Sabe aquela pessoa que você, de longe, você vê algo diferente mesmo? É isso que a gente estava falando, né? A luz de Jesus tem um brilho diferente, sabe, gente? Que não tá na imagem, não tá nas palavras, mas tá no, não sei, no semblante, no que a pessoa exala mesmo, sabe? Que não tem explicação. E eu lembro que aquilo me tocava. Eu achava ela tão fofa, sabe? Nossa, ela me inspirava, assim. E aí ela foi, né, aos pouquinhos foi falando de Jesus pra mim, até que eu tive vontade de começar a ir na igreja dela. Na época foi super desafiador, porque minha família era muito católica e aí eu sabia que ia dar um conflito, né? Eu falar que estava indo numa igreja evangélica, eu era muito nova. Então foi uma coisa bem desafiadora, assim, na minha história. E muito marcante também, né? Porque realmente foi através da demonstração dela, da expressão dela, que eu comecei a me sentir cativada a buscar o que ela vivia, né? Quem é esse Jesus a quem ela serve, a quem ela é tão apaixonada? Porque ela de fato tem algo diferente, então eu quero isso pra mim. Então, amores, que a gente possa ser essas pessoas na vida das pessoas que estão perto de nós. Às vezes não vai ser alguém que você vai conviver, mas alguém que cruza por você, sabe? Tenha interesse, né? Esses dias eu li alguma coisa também na Bíblia que falava disso, sabe? Pra gente, ou foi nesse livro, que eu sempre leio junto, né, pela manhã, minha rotina da manhã. Eu leio a Bíblia e depois eu leio este livrinho aqui, que ele é um capítulo por dia, como eu tava dizendo. Mas enfim, pra gente ter esse interesse, sabe? A gente tá com o coração disponível, gente, pra falar com as pessoas, pra ter interesse pelas pessoas, né? Pra que realmente a gente possa viver Jesus, né? Para que a gente possa viver o Evangelho, para que a gente não se torne pessoas
que só lê a Bíblia, que só fala, né, decora versículos e que não faz a diferença aonde a gente está. Se você não faz a diferença na sua família, se você não faz a diferença na sua roda de amigos, gente, você não está sendo um cristão de verdade. Você não está levando a sério o evangelho de Deus. Você não está vivendo de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Porque viver a palavra de Deus não é só você ler a Bíblia, não é só você decorar versículos, é você ser a própria Bíblia ambulante. É você fazer a diferença no meio onde você está, começando pelas pessoas que estão próximas de você, né? Começando pela sua família, que é o mais desafiador, né? As pessoas que estão ali no nosso dia a dia é o mais difícil, porque são as pessoas que costumam mais nos tirar do sério. Mas começa aí, né? Começa ali. Eu tenho ouvido muito falar isso, assim, que o nosso ministério, gente, começa dentro da nossa casa. Então, não adianta nada, quer dizer, não é que não adianta nada, né? Tem que tomar cuidado com as palavras. Mas é muito complicado você ver e quantos casos não tem, né? De pastores que tem, né? Porque eu falo pastores porque isso também acontece vai com os padres, né? Mas é que padre não é casado, não tem, né, a família tão próxima. Mas, por exemplo, no caso, né, de pastores, quanta gente eu já ouvi falar que tem pais pastores tal, e que teve um péssimo exemplo em casa, porque era um pai muito presente na igreja, né, levava o ministério muito a sério, era realmente um bom pastor, mas dentro de casa não fazia o pastoreio que Jesus ensina. Não cuidava da família, não dava atenção, não tinha tempo de qualidade, às vezes era uma pessoa até ruim mesmo dentro de casa. Então, assim, e aí? Né? Puxa, será que Jesus tá pensando o que em relação a isso? Né? Então, eu acho que a gente tem que levar essas coisas muito a sério, sabe? E eu acho que até por isso também que eu tive tanta resistência também, sabe, gente, em começar a expor, né, mais da minha fé e tudo mais, porque eu sempre fui muito essa pessoa que eu acho que eu já sou muito comunicadora, né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se expressar. E eu nunca quis eu nunca quis ficar falando da minha fé ou falando de Jesus com o intuito de convencer as pessoas. Acho que talvez pelo trauma que eu tive, né, assim, de da minha família mesmo, né, de ser muito católica e de eu não ter tanta voz dentro da minha casa, né, pelo fato de eu saber que eu tinha que respeitar, porque a casa não era minha, né, minha família eu já sei que é católica, apostólica romana, e que, né, não vai mudar. Então, eu sempre preferi guardar as minhas palavras em relação a isso e viver aquilo que eu estava vivendo na intimidade com Jesus. Então, eu acho que eu acabei me acostumando com isso, né? E aí, principalmente quando a gente fala em vida pública, né, em Instagram e tudo mais, ai, gente, eu tenho uma preguiça, não querendo julgar, mas já julgando, sei que não é uma postura cristã, mas eu tô aqui como igual a vocês, para mostrar, inclusive, que eu sou falha tanto quanto vocês, tá? Sou imperfeita, sou pecadora igual. Então, assim, não querendo julgar, mas já julgando pessoas que, assim, sabe, posta foto de biquíni, mas posta lá na legenda o versículo, né? Eu acho, assim, gente, tipo, muito incoerente, sabe? A pessoa tá lá fazendo uma pose super sexy, com pouca roupa, mas tá lá, né, com um versículozinho bíblico. Então, assim, isso é incoerente. Então, eu penso que o que vale mais é a nossa demonstração. E aí, quando você já tá nesse lugar de realmente sentir o seu coração... Ah, Luiz Fernando! Você mede uma árvore pelo fruto. Aí sim. Vocês estão gostando, né, gente? Vocês gostam quando eu solto uma polêmica aqui, né? Gente, é só ler Tiago, medita em Tiago que a gente começa a se deparar com todas as incoerências da nossa vida. Eu sei que eu também tenho muitas incoerências, mas fala sério, né, gente? Tem umas pessoas que, assim, a gente fala, gente, não é possível. A gente vê o Instagram da pessoa, é só coisa que você fala, não tem nada a ver com o que Jesus ensina. Mas tá lá, cada foto um versículozinho, tá tudo certo. Eu falo, gente do céu, misericórdia, viu? Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada novo dia, a cada nova manhã, porque olha, eu falo, bom, em algum momento o Espírito Santo de Deus vai tocar o coração dessa pessoa, vai tocar a mente dessa pessoa, né?
Enfim, ou pessoas, né, com bebida, cara com, tipo, bebida, com vapor, né, e aí também tá lá. Tá na bio um versículo, né, o João tal, tal. Ai, gente, me poupe. Mas tudo bem, cada um, né? A gente vai orando por essas pessoas para que uma hora o Espírito Santo de Deus realmente traga revelação. Mas todos nós, né? Todos nós temos as nossas incoerências e o importante mesmo é a gente olhar para dentro, a gente olhar pra gente e buscar isso, né? Se colocar ali em uma postura de humildade com Jesus e pedir para que ele nos ajude, porque é uma tentação, né, gente? Todos nós vivemos batalhas, né, espirituais, uma guerra, uma batalha, uma luta interna, na verdade, diária. Não só a batalha espiritual, gente, mas é a gente com a gente mesma, né? A gente com o nosso ego, a gente com as nossas vontades, as vontades da nossa carne. Então é uma luta diária mesmo. E é por isso que, inclusive, a gente precisa estar em oração, diariamente em oração. Vocês percebem como é importante a gente trazer para perto Jesus, a gente trazer para o nosso dia a dia Jesus? Porque senão, quando a gente vê, estamos vivendo no automático. E como tudo no automático, a gente começa a fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer. Então a gente começa a cair nos vícios do nosso próprio ego, nos vícios da nossa carne. E isso vai nos afastando da presença de Deus. Entende, gente? E aí aqui, né, em Tessalonicenses, a gente vê, ó, 1 Tessalonicenses, quase um trava-línguas, 5, versículo 16 a 19. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. E eu quis separar, gente, essa passagem justamente porque aqui diz, né? Além da gente se alegrar sempre, então a gente buscar a alegria, gente, em Jesus. Eu sinto que isso é um desafio, tá? Porque, por exemplo, eu tô vivendo uma fase de muitas transformações. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, antes de ontem, né? Ontem a gente não fez live. E aí eu tô numa fase, né, onde eu poderia falar que eu tô num deserto. Então, o que que significa o deserto? Não é que eu tô isolada fisicamente, mas eu estou num momento onde eu tô passando por muitas mudanças, né? Eu tô reavaliando muitas coisas, a forma como eu vivia, a forma como eu pensava. Eu acho que de tempos em tempos a gente vai vivendo isso, esses desertos, que não necessariamente são ruins, tá, gente? Não são momentos ruins, mas são momentos de revisão, né? Então, vocês sabem quando chegam momentos da nossa vida que a gente começa, são fases, né? Tem momentos que a gente está mais para fora, estamos mais expansivos, estamos mais comunicativos, né? E tem momentos que nós estamos mais introspectivos, né? Momentos que nós estamos mais inquietude, mais sozinhos, às vezes até com pessoas, mas você tá mais na sua, você tá mais reflexivo, né? Você tá mais fazendo mesmo uma avaliação da sua vida, daquilo que você quer, né? De como tá tudo, sabe esse balanço interno, assim? E são esses momentos onde a gente mais, eu acho que a gente mais, assim, se aprofunda em intimidade mesmo com Deus, né? Com Jesus. E só que aí nesses momentos de deserto, digamos assim, nesses momentos mais de solitude, a gente começa a colocar uma lupinha em cada área da nossa vida, né? A gente começa a colocar uma lupinha em cada coisa. Às vezes aquilo que já tá bom, você coloca uma lupinha, aí você fala, eu achei que tava bom, mas realmente dá para ficar melhor. Eu acho que agora é o momento de fazer ficar melhor. Então, isso vai gerando o quê? Transformações dentro de você. E aí, essas transformações, às vezes, uma coisinha ou outra, né? Pode pegar mais, pode doer um pouquinho, né? Às vezes você tem um apego aqui, outro ali. Então, são momentos onde, às vezes, a gente fica... Às vezes é mais difícil até a gente encontrar alegria em Cristo Jesus, né? Porque a gente tá muito viciado, gente, em encontrar alegria em coisas externas, nas circunstâncias, nos lugares, nas pessoas. A gente dificilmente costuma se alegrar com aquilo que está dentro de nós. Até o contrário, às vezes a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a se deparar com uma falta, com uma carência, com uma necessidade de estar fazendo coisas, numa inquietude, né? Uma ansiedade, uma agitação.
E o que Jesus ensina é a gente se alegrar nele. Então, a gente localizar ele dentro de nós e a gente se alegrar com a presença dele em nós. E isso é algo desafiador. Isso não é algo que para nós que estamos aqui nesse mundo, natural, né? A gente precisa se treinar a isso, a gente precisa buscar este estilo de vida, tá? Então, eu acho essa passagem, né, de Tessalonicenses muito interessante, assim, porque ela quase que como que diz, assim, não é uma provocação, mas ela, sabe, ela me desafia. Eu acho que essa é a palavra, me desafia essa passagem, sabe? Porque além de alegrar-se sempre, né, ainda está dizendo, orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, se alegrar sempre, orar constantemente e dar graças em todas as circunstâncias. Tudo que o ser humano definitivamente não está acostumado a fazer. Então é uma passagem, gente, que desafia a todos nós, né? Ela é uma passagem que ela aperta a gente, né? Porque mostra o quanto a gente ainda precisa realmente dar passos, o quanto a gente precisa realmente da graça de Jesus. A gente precisa buscar mais e mais e mais e mais, porque a gente por si só, a gente não vai se alegrar sempre. A gente não vai orar constantemente. E muito menos ser grato em toda circunstância. Primeira coisinha que contraria a nossa vontade, a gente já fica desanimado, já fala, ai que saco, poxa vida, que triste, ou se irrita. E aí? A gente quer seguir a Jesus de verdade? A gente quer viver a vontade de Deus? A gente quer fazer do Evangelho nosso estilo de vida? Então a gente precisa levar a sério o que está escrito. Se isso está escrito, é porque isso é possível. Basta que a gente se dedique a isso. Então, qual tem sido, gente? Eu falo isso para vocês e mais uma vez eu tô falando isso aqui na live, que eu falo primeiro para mim, pra gente se lembrar mesmo. Felipe, aqui é uma live devocional, querido. Uma live devocional onde eu tô compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha jornada de fé, da minha experiência com a Bíblia. E eu tô trazendo um tema para reflexão que é vida diária. Então, o que é a vida diária com Deus, né? O que é incluir Deus nas nossas decisões, no nosso coração? E aí eu vim com esse texto desafiador que nos provoca, né? Porque ele nos tira da nossa zona de conforto, que está em 1 Tessalonicenses 5. Então a gente precisa, amores, buscar mais e mais e mais a Jesus, porque por nós mesmos a gente não consegue viver a vontade dele 100% do tempo. E é claro que assim, a gente não vai conseguir mesmo, né? Porque aqui nesse mundo, eu penso que a gente está realmente para aprender, estamos como aprendizes, né? Jesus não esperava, pelo contrário, né? Jesus foi perfeito para mostrar para nós que assim, não se culpem, né? Porque eu já agi com perfeição e mesmo assim não fui aceito, fui rejeitado, fui, né? Crucificado, então não se preocupem em ser perfeitos, até porque vocês já são perfeitos. Aos olhos de Deus, aos meus olhos, vocês já são aceitos, já são perfeitos. O que vale é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração arrependido. Esse é o mais importante, né? A gente não tem que se preocupar em ser perfeito, tá? Mas a gente tem que buscar a cada dia nos aperfeiçoarmos, sermos coerentes. Né? Se a gente fala que a gente quer viver segundo a vontade de Deus, a gente precisa se dedicar a isso. Então, a gente tem que fazer essas reflexões. O quanto eu tenho me dedicado para que nos momentos difíceis eu consiga sentir a alegria que está em Cristo Jesus? Será que nesses momentos difíceis eu estou conseguindo dar graças ou não? Eu estou conseguindo ser grata ou não? Às vezes não na hora, mas depois eu faço uma oração, eu consigo tirar uma lição daquilo, eu consigo ter um aprendizado, então eu consigo sentir gratidão. Legal, então você já está no caminho. Agora, se você é alguém, você lê a palavra, você busca orar, mas você só fala mal das pessoas, você só reclama, você está sempre pensando no pior, você está sempre com a cara fechada, você está sempre meio mal-humorada, puxa, aí fica difícil. Porque daí você tá tendo uma vida que não condiz com
tudo aquilo que Jesus ensina e com tudo aquilo que está na palavra de Deus. Juliana, eu penso, amor, que você frequenta alguma igreja, mas eu acho que orar, né? Orar porque todos nós, amores, temos desejos da nossa carne, que são desejos ruins, né? São desejos que nos afastam. Muitas vezes, daquilo que Deus tem para nossa vida. Então, eu vejo isso assim, às vezes pode ser uma compulsão alimentar, às vezes pode ser um vício alimentar. Por isso que eu, né, inclusive há pouco tempo fiz jejum de açúcar, porque eu queria ver o quanto eu conseguia ter esse domínio próprio. Para mim, o jejum, gente, não é sobre sacrifício, tá? Até porque eu acho que eu sou nova nessa caminhada, tá? De levar realmente a sério o evangelho de Deus. Então, eu tô super aberta aqui para vocês, para outros pontos de vista, mas eu entendo que Jesus já fez todo o sacrifício, né? O maior sacrifício de todos. Então, a gente merece, inclusive, a gente deve usufruir da graça, né? Que Jesus nos concede. Então, para mim, o jejum, ele tem o significado não de algo difícil, sacrifício, né? Algo sacrificial, algo... Não, mas é sobre domínio próprio, sobre o quanto eu consigo matar os desejos da minha carne, o quanto eu consigo dominar, né, esses desejos do meu corpo, essa minha necessidade do corpo. Então, eu penso que o jejum, ele nos ajuda com isso, sabe? A gente conseguir ter esse autocontrole mesmo. Então, todos nós temos muitos desejos, né? Desejos da carne mesmo, desejos que ficam às vezes aflorados, né? Às vezes por questões, por gatilhos pontuais, momentos da nossa vida, enfim. Então, a verdadeira liberdade é conseguir dizer não para as nossas vontades. Perfeito, Luiz. Luiz Fernando, você prefere que se chame de Luiz, de Fernando, de Luiz Fernando? Como você prefere? Boa noite, Laura. A Gisele Lima falou, vejo da mesma forma. E a oração constantemente, como diz aqui, orar e pedir para que Jesus fortaleça o nosso espírito, buscar aquilo que vem do espírito para que a gente possa cada vez estar mais fortes no espírito. E não deixem de vigiar a mente, gente, os comportamentos também, porque às vezes o espírito ele tá forte, mas a carne é fraca, né? A gente leu em João esses dias que o espírito pode estar pronto, mas às vezes a carne fala mais alto. A carne é fraca, então a gente precisa estar é o constante orai e vigiai, tá? Então é o orai para você fortalecer o espírito, você estar cheia do espírito, você estar sensível à voz de Deus, você estar sensível à guiança de Jesus mesmo, ao Espírito Santo de Deus, mas também você vigiar a sua mente, né, os seus comportamentos, como você tem agido. Então a gente tem que estar sempre nessa postura assim de que os nossos comportamentos estejam alinhados àquilo que a gente está sentindo de guiança dentro de nós, né? A voz mesmo, a guiança da voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Hábitos que devem ser diários: jejum, oração e leitura da Bíblia. Perfeito, Gisele. Eu ainda não faço o jejum frequente, tá, gente? Eu ainda não consegui fazer jejum frequentemente, até porque eu nem sei como que seria, né, com questão, assim, de saúde mesmo. Acho que a gente, né, quando fala em jejum, a gente tem que entender melhor, tem que ter um certo cuidado, né? Por exemplo, eu fiquei um mês sem consumir açúcar, eu até emagreci. Então, assim, por exemplo, né, eu já fiz também jejum intermitente, me sentia muito bem fazendo, mas eu fiz por questões de saúde mesmo, que foi recomendado. Na época eu ainda nem tava, né, nem era convertida, digamos assim, e eu fiz o jejum intermitente e funcionou muito pra mim, foi ótimo, mas eu também emagreci bastante. Então, quando eu tô mais pesado, pegando mais pesado na academia, eu tento dar uma maneirada nos jejuns, então eu não jejuo frequentemente, mas eu fiz esse jejum de açúcar e pra mim foi ótimo, porque esse vício, né, não só a vontade da carne, né,
mas também o vício da mente. Então, às vezes, você tem aquele hábito de você almoçou, você jantou, você come um docinho, né? Às vezes a pessoa é com vício de cigarro. Eu ainda tenho, por exemplo, o vício do café, gente. Eu não consigo começar o meu dia sem tomar café. Tipo, até consigo, já às vezes acontece. Esses dias mesmo, eu não sei onde, eu até postei, né, pra vocês. Falei, nossa, gente, já era tarde, eu não tinha tomado café ainda. Mas, assim, pra mim é difícil. Não é uma coisa que eu conseguiria, eu acho, ficar, assim, muitos dias, né? Então, é aos pouquinhos, gente. Aos pouquinhos a gente vai realmente progredindo, aos pouquinhos nós vamos, né, dando passos. Mas o mais importante sempre é realmente esta relação espontânea com Jesus. Eu penso que nada agrada mais a Ele do que um coração espontâneo, do que um coração genuíno, do que um coração com sede dele, sabe? Um coração com vontade dele. Então, às vezes a gente fica olhando tanto, né, para essas coisas, assim, para as regras, e a gente se esquece do principal, que é um coração quebrantado, um coração genuíno, né? Um coração com vontade, vontade de aprender mais, vontade de viver mais da vontade do Senhor, um coração reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos desejos, reconhecendo aquilo que vem do nosso ego e querendo mudar isso, né? Então é isso, amores. Eu espero que essa live tenha de alguma forma contribuído aí com o coração de vocês. 16 mil corações! Uhul! Quer dizer, 15,9. Deem 2 toquezinhos na tela aí pra gente virar pra 16. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, aqui não atualizou então, Fê. Aqui tá 15,9. Tá 17 aí? Faz um quaresma sem café. Calma, calma, gente, calma. Ainda vai acontecer isso, mas ainda não tô pronta. Ainda não. Mas quem sabe em algum momento vem essa quaresma aí de cafeína. Amores, muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Ah, o Fê falou que estranho. Estava 17, eu entrei novamente e agora está 16. Ah, gente, rede social tem dessas coisas, né? Por isso que eu falo. Aqui, gente, rede social, qualquer uma delas, YouTube, TikTok, Instagram, Threads, Twitter, qualquer rede social, é instável, é passageiro, uma hora vai estar ótimo, outra hora vai estar péssimo, uma hora vai quando tá bom, a gente tem que comemorar, a gente tem que curtir o máximo, porque o momento seguinte vai travar, vai dar algum bug, vai dar alguma falha. Então é sempre assim, a gente tem que aproveitar o presente, né? Por isso que a gente tem que realmente assim usufruir do momento do agora, do momento presente, porque é realmente o único que a gente tem. Mas amores, ó, uma boa noite para vocês todos. Ah, batemos hoje, estamos aí com quase 17 mil corações. Muito obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe, que todos nós tenhamos um sono tranquilo, um sono reparador, que a gente possa acordar com a nossa alma leve, que a gente possa estar com o coração em paz, que a gente fortaleça a cada novo dia a nossa fé, que a gente renove os nossos votos com Jesus e que principalmente a gente possa olhar para as nossas falhas, para os desejos do nosso coração, para tudo aquilo que a gente fez ao longo do dia, com um coração transparente, sabe? Com um coração genuíno, apresentando as falhas a Jesus com sinceridade, porque eu penso que para Ele o que mais tem valor é esta transparência, né? Deus nos quer como filhos, Deus nos quer como amigos também. Então, eu penso que tanto uma relação de pais e filhos como uma relação de amigos, de uma amizade verdadeira, a transparência é muito importante, é um elemento essencial, né? Então, que a gente tenha essa transparência com Jesus, que a gente realmente seja transparente com nós mesmos, que a gente tenha a coragem de olhar para dentro com transparência e que a gente não deixe de orar constantemente, que a gente não deixe de viver uma vida diária com Deus, porque Ele quer fazer parte do nosso dia, Ele quer fazer parte da nossa mente, Ele quer fazer parte do nosso coração, dos nossos sentimentos, e tudo que Ele deseja para nós é uma vida de abundância, uma vida de alegria, né? Uma vida de paz no espírito, tá? Abundância no espírito, né? Plenitude na alma. Então que a gente possa buscar isso acima de qualquer coisa que a gente pense ter valor.
tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos, tudo aquilo que a gente consegue mensurar, são coisas temporárias, tá bom? Aquilo que é real, aquilo que é eterno, é tudo aquilo que vem do nosso espírito. Então, que a gente tenha uma noite para refletir sobre tudo isso e, mais uma vez, que aqui seja um momento de inspirar vocês a vocês comprarem a Bíblia de vocês começarem a ter esses momentinhos de leitura da palavra, de oração, de quebrantamento, né? Que é falar, Jesus, talvez você fale assim, Jesus, eu nem sei como orar, eu nem sei quem você é direito, mas eu tô aqui, fala comigo, se revela a mim. Às vezes é isso que você precisa. Não tenha medo de dar esse primeiro passo, não tenha medo de começar ou de voltar. Às vezes você já teve uma relação com Jesus, uma relação próxima, uma relação de intimidade, e por muitas coisas que aconteceram, por muitas circunstâncias, por muitas decisões, você se sentiu tão mal que você não tinha coragem de voltar a ter este relacionamento, mas você está aqui agora me ouvindo, então eu te digo, dê este passo, volte a ter este relacionamento, porque Jesus te espera com braços abertos, cheio de amor para te dar e para te lembrar que não importa o que passou, não importa as culpas que você carrega, a vergonha, a dor, as frustrações, às vezes até a raiva de Deus que você carrega dentro de você, não tem problema. Ele sabe tudo isso que tem aí no íntimo do seu coração, mas Ele está pronto para limpar, purificar o seu coração e te dar um abraço com muito amor, te preencher do amor dele, da graça dele, ai, da paz dele. Então, que assim seja para todos nós, gente, que nos sintamos abraçados. Bom descanso para todos e essa live estará lá no YouTube, tá bom?